do município agora como assessora jurídica da Procuradoria Especial da Mulher de lá, não vou dizer o nome aqui, mas por conta da falta de apoio a mim e ao meu projeto dentro do município. A pessoa contrata a gente e não deixa a gente trabalhar. É complicado. E eu saí. E eu tô pra sair de outra ali também, porque eu não tô pra mentir não, porque é o meu nome que fica em jogo. Então assim, vocês, vereadores e prefeitos, vocês têm que ter essa visão. Eu uso no meu trabalho os equipamentos. Então assim, meu nome, para quem não me conhece ainda, é Janaína Góes, sou advogada, atuo diretamente na assessoria jurídica de municípios, certo? Já atuei também como assessora jurídica de procuradorias especiais da mulher, aqui no estado do Ceará, e atuo diretamente com a rede de proteção. Por quê? Porque eu atuo na advocacia familiarista na prática, tá certo? E foi exatamente nessa atuação prática que eu percebi duas coisas muito graves, tá? O despreparo estrutural de muitas redes municipais. E a segunda coisa que eu percebi, o nível de desinformação das mulheres, da população em geral, sobre os próprios direitos, gente. Então, dessa vivência nasceu um programa que eu chamo de Programa Fortalecer Mulher, onde eu atuo na estruturação de políticas públicas municipais, organizando núcleos, fluxos, responsabilidades e decisões técnicas para que o município, né, ele possa proteger essas mulheres como manda a lei. Porque lei, gente, a gente tem, mas o que falta é fazer com que elas sejam cumpridas. Eu muitas vezes fico vendo televisão, né, vendo Jornal Nacional, essas coisas, e eu vejo, porque o pessoal reclama, porque não tem lei, porque não tem... Gente, o site do Planalto, ele tá assoberbado de legislação. Agora, não é posto em prática por falta de capacitações, por falta do próprio gestor público levar esse conhecimento para a sua população. Vocês, vereadoras, têm um poder enorme levar o conhecimento via audiências públicas. Vocês podem fazer isso. Aí o que a gente vê normalmente nos dias de audiência é só discussão ali da legislação que vai passar, alguém debatendo, alguém reclamando de alguma coisa e nada informativo normalmente. Eu sei por quê. Não é eu tô falando da minha cabeça não, é porque eu já trabalhei em câmaras municipais. Eu sei como é isso. Eu trabalho em 2 municípios. Eu vejo a dificuldade que eu tenho nos meus municípios. Olha, eu saí do município agora como assessora jurídica da Procuradoria Especial da Mulher de lá. Não vou dizer o nome aqui, mas por conta da falta de apoio a mim e ao meu projeto dentro do município. A pessoa contrata a gente e não deixa a gente trabalhar. É complicado. E eu saí. E eu tô pra sair de outra ali também, porque eu não tô pra mentir não, porque é o meu nome que fica em jogo. Então assim, vocês, vereadores e prefeitos, vocês têm que ter essa visão da lei, tem que ter esse conhecimento da lei, tá? Porque com ele você vai conseguir mudar. Agora você também não tem como adivinhar se você não estudar e não for atrás de se capacitar, tá? E foi por isso que eu fiz o programa Fortalecer Mulher, tá? Porque é onde eu atuo na estruturação das políticas públicas municipais. O que eu faço? Eu organizo núcleos, fluxos, responsabilidades e decisões técnicas para o município poder proteger mulheres como a lei manda, tá certo? Porque lei, gente, a gente tem. O que falta é fazer delas ser cumprido na ponta. Elas precisam ser cumpridas na ponta. Do primeiro acesso, às vezes, dessa mulher na rede, né, e qualquer das portas de entrada da rede de proteção que precisa ser articulada, e isso não acontece. A mulher chega na delegacia, ela é atendida muito mal e porcamente, me desculpe quem faz esse serviço, pelo um escrivão, pelo um inspetor, que sequer preenche o FONAR como deve ser. Isso é um absurdo. Você, na ponta, executando mal, lá na frente você vai prejudicar essa mulher. E essa semana eu recebi um relato de uma advogada, né, que trabalha aqui com a gente, que já é antiga, nossa amiga Karen. A Karen disse que foi na delegacia, quando chegou lá, ele não queria preencher a segunda parte do FONAR, preencheu de forma com uma lacuna, porque ela
levou empurrão, mas ela apanhava fisicamente, parece que ela levava murros. E ela não contou na hora. Quando a Keren chegou, ela contou para a Keren e a Keren pediu para alterar o formulário do FONAR para acrescentar isso, para informar para o juiz que ela já estava numa escalada de violência, para violência física já de fato. O inspetor disse que não podia rasurar. Aí não pode rasurar e pode lá na frente prejudicar ela, porque o juiz vai ficar sem ter o conhecimento desses fatos. Aí, como a Karen tinha feito a minha capacitação de preenchimento do FONAR, ela conseguiu, né, na hora do interrogatório junto com, né, com o delegado, na hora que o delegado foi interrogar ela, conseguiu que ela falasse e ficou na gravação. A sorte. Por quê? Porque chamaram uma pessoa da rede de proteção, porque normalmente as delegacias, elas não chamam. É como se fosse, vocês entendem, eu vejo como, é como se a delegacia, a Procuradoria Especial da Mulher e o Centro de Referência fossem inimigos. Se um chamar o outro, é como se eu estivesse dando um atestado de que não sei o que fazer. Mas sabe o que é isso? É falta de fluxo. Isso é falta de organização da gestão. Isso é falta de rede de proteção articulada. Tá certo? Então, assim, na hora que chega uma mulher em qualquer das portas de entrada de vítimas de violência doméstica, nós precisamos entender que eu preciso chamar a rede de proteção. Eu preciso notificar toda a rede de proteção para ela ficar alerta. Isso conta CRAM, isso conta PEN, isso, se a vítima entrou dentro de num postinho, ela tem que avisar o CRAM, a PEN e a delegacia. Se entrou na delegacia, a delegacia sabe que ela está machucada, tem que chamar o postinho, tem que chamar o CRAM, tem que chamar a PEN. Certo? Então, assim, há anos eu vejo esse erro se repetir. Mulheres sendo revitimizadas na rede pública que deveria protegê-las, tá certo? Então, assim, municípios com serviços sem fluxo, desarticulado e o pior, perdendo recurso, não por falta de verba, mas por falta de organização, leitura de lei e decisão política. É isso que eu tô vendo todos os dias e foi por isso que eu resolvi criar o programa Fortalecer Mulher, tá certo? Eu sou muito sincera e já saí, como eu já falei, de uma assessoria jurídica e tô para sair de outra, porque no município aqui do Ceará, simplesmente a gestão não tem qualquer interesse em se mover para articular o município, para proteger essas mulheres. E isso não é só triste, minha gente, isso mata. Tá certo? Isso mata as pessoas cada dia mais, tá? Isso é o que a gente vê quando a gente liga a televisão ou abre uma rede social, tá? Foi exatamente por isso que eu trouxe essa capacitação agora pro YouTube, porque antigamente ficava fechada comigo só no Zoom, né? Eu e minha rede de proteção que estão crescendo, a gente não tá aqui todo mundo, mas eu entendo. Hoje é sexta, a gente, né, ainda é dia útil. Somos lá no grupo quase 450 pessoas. Inclusive, eu parabenizei que estamos começando a ter integrantes do gênero masculino. Eu acho isso importantíssimo. Às vezes, quando fala assim, o assunto lá é violência para a mulher. Não, aí o homem que trabalha na rede de proteção, o homem político, o homem que é militante, que luta por causas, diz assim, não, eu não vou não porque é só para mulher. Não é só para mulher. Vocês têm que interagir também, meu povo. Vocês têm que estar junto. Se vocês acham que a gente sofre e que precisa mudar alguma coisa, vocês também têm voz aqui, tá certo? Então foi por isso que eu vim pro YouTube, foi por isso que eu vim fazer essa formação aberta. Eu quero agora que todo mundo escute o que a gente tem para dizer, não é isso? Então, esses meus conteúdos ficavam restritos lá no privado, no Zoom, mas agora nós vamos circular essa informação, tá? Porque a lei, gente, não é para elite. A lei é para quem quer parar de ser enrolado pelo serviço mal prestado dos equipamentos, tá certo? Às vezes, né, nem má fé do servidor. Eu entendo às vezes que não é nem má fé do servidor, certo? Eu entendo às vezes que é só falta de informação mesmo, tá?
falta de capacitação. E aí, essa desinformação causa um caos muito grande, que está assolando o nosso país e as nossas mulheres principalmente. E hoje nós vamos falar sobre o Plano Nacional de Cuidados, tá certo? Aí, eu já respondo uma pergunta que muita gente faz. Mas, Janaína, o que o Plano Nacional de Cuidados tem a ver com violência doméstica? Tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Janaína. Não, meus amigos. Tem simplesmente tudo a ver. A base estrutural é a mesma, a articulação intersetorial é a mesma, a transversalidade dos serviços também é a mesma, tá certo? A organização de Estado também é o mesmo. E mais, o peso do cuidado real, historicamente, ele recai sobre quem? Nós, mulheres, sempre. Essa sobrecarga gera uma violência, gente, silenciosa, culturalmente normalizada há décadas, há séculos, na verdade, né? Então, assim, o Plano Nacional de Cuidado não fala de favor e não fala de assistencialismo. Ele fala de direito ao cuidado, de corresponsabilização social, de política pública e estruturante, tá certo? O cuidado agora, gente, é lei. O cuidado agora precisa seguir um ciclo de planejamento que começa com o nosso plano plurianual. Nossos prefeitos temos que ajeitar. Se você ainda não tem uma política nacional de cuidado dentro do seu município, você tem que começar aditivando o seu plano plurianual, tá certo? E depois passa pela sua lei de diretrizes orçamentárias, você vai ter que criar orçamento, sim, e vai ter que concretizar isso na lei orçamentária anual, na LOA, tá? Para que seja executada e que preste conta com os munícipes depois, tá certo? Isso agora vai ser requisito para você acessar recurso nos ministérios, principalmente nos ministérios de mulheres, como no Ministério, né, de Direitos Humanos e Assistência Social, tá certo? Então, assim, quem não entender isso vai ficar fora do jogo institucional. E pode, inclusive, sofrer sanções severas, tá? Político que não cumpre o dever de cuidar, ele pode ser penalizado de forma pessoal pelo judiciário.